Sejam bem-vindos ao nosso canal. Nós queremos pedir a todos vocês, se possível, se inscrevam no nosso canal e nos ajude a crescer. Também não esqueça de deixar ao final o seu like, se gostou ou não gostou do nosso estudo. O programa a seguir é de inteira responsabilidade de seus idealizadores e apresentadores. Paz do Senhor Jesus Cristo, meus amados irmãos, graças a Deus, aqui nós estamos mais uma vez com uma aula da Escola Bíblica Dominical. Nós, pela graça e a misericórdia do Senhor, nós chegamos à lição de número 13. Olha só, última lição deste trimestre, que é o primeiro de 2023, ocasião em que nós estamos estudando o livro dos Salmos. E nesse livro dos Salmos, a lição de número 13, portanto, tem o tema: Deus está sempre presente com os seus. Leitura bíblica dos Salmos de número 139. Bem, vamos seguir a nossa lição então. No nosso texto áureo, nós temos: sem que haja uma palavra na minha língua, eis que, ó Senhor, tudo conheces. É o versículo de número 4 desse Salmo de número 139. Nós temos feito o seguinte: em todas as lições, seguimos um sumário com uma introdução, com 3 tópicos, e a lição de hoje nós temos o primeiro tópico: Deus conhece a cada um em particular, baseado aí nos versículos 1 a 12. O segundo: Deus criou a cada um de nós, versículo 13 até o versículo de número 16. E o terceiro: Deus conhece o coração do fiel, verso 17, então, até o verso 24. E por fim, então, nós temos a nossa conclusão. Agora, nós temos a nossa introdução, que eu leio da seguinte forma: nesta última lição do trimestre, encerraremos o estudo do Saltério com o Salmo de número 139. É uma profunda reflexão sobre a onisciência e onipresença de Deus, com a qual não somente o salmista Davi, mas nós mesmos somos surpreendidos com as implicações da doutrina da imanência de Deus, isto é, da proximidade, interioridade de Deus em relação a cada um de nós. Veremos que se trata de um precioso salmo de caráter sapiencial, pois a partir da meditação sobre esta ciência, nas palavras do próprio salmista, podemos extrair grande consolação sobre o interesse particular de Deus por nós e um forte incentivo a um viver íntegro e santo, na certeza de que estamos em todo o tempo em sua presença. Bem, aqui está a nossa introdução. Então, Salmos de número 139, nós vamos aí aprender deste salmo essa doutrina tão importante, como já lido aqui, a respeito da imanência de Deus. Nós temos a certeza que Deus, ele está em nós, tá bom? Não só
estamos perto de Deus, como juntos de Deus, como em Deus, no próprio Deus, através de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O nosso primeiro tópico para essa lição: Deus conhece a cada um em particular, verso 1 até o verso de número 12 dos Salmos 139. E eu vou fazer a leitura com você. Se você tem aí uma Bíblia Sagrada, acompanhe, senão na tela aí com a gente. E eu leio: Senhor, tu me sondaste e me conheces. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Cercas o meu andar e o meu deitar. E conhece todos os meus caminhos. Sem que haja uma palavra na minha língua, eis que, ó Senhor, tudo conheces. Tu me cercaste em volta e puseste sobre mim a tua mão. Tal ciência é para mim maravilhosíssima, tão alta que não a posso atingir. Para onde me irei do teu espírito, ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, tu aí estás. Se fizer no Seol a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará, e a tua destra me susterá. Se disser, de certo que as trevas me encobrirão, então a noite será luz à roda de mim. Nem ainda as trevas me escondem de ti, mas a noite resplandece como o dia. As trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Aqui está a leitura dessa primeira parte aqui do nosso estudo dos Salmos de número 139. Como que é a expressão do salmista aqui a respeito desta presença, não só presença, né? Onipresença do Senhor e também onisciência dele em relação a cada um de nós. Realmente, como nós lemos, tal conhecimento para nós às vezes é inalcançável. Muitas coisas aqui nós temos que realmente crer e usufruir, né, irmãos, da presença maravilhosa do Senhor, do que muitas das vezes querer entender em pormenor esses detalhes que fala a respeito desse conhecimento maravilhoso do Senhor em relação ao homem que ele criou. Seguindo, então nós vamos ler o nosso primeiro parágrafo da nossa lição. Davi começa a sua reflexão não tratando diretamente sobre a doutrina da onipresença e onisciência divina, mas considerando as implicações destas verdades sobre a sua própria vida, para daí dirigir sua súplica a Deus. Ele não reconhece apenas que Deus sabe todas as coisas, ou conhece a todos, mas que Deus conhece o próprio salmista. Tu me sondaste e me conheces. Não apenas seus atos exteriores, seu assentar e levantar, mas até o seu interior, ou seja, seu pensamento, estão tão visíveis e patentes diante de Deus que de longe podem ser vistos. Na expressão seguinte, o salmista reconhece o interesse de Deus por tudo o que acontece em sua vida, seja enquanto está acordado, seja enquanto está dormindo. Cercas o meu andar e o meu deitar. Daí ele se sentir confiante diante de Deus, pois ao passo que os homens julgam pela aparência, ou mesmo de acordo com seus próprios interesses e má intenção, o salmista não precisa se justificar diante de Deus, pois
Ele conhece os pensamentos e intenções por trás de cada um dos seus atos, ou seja, dos atos do salmista. Desta leitura, nós aqui retiramos a importância de Deus, ele ser muito mais além, evidentemente, do que os homens, que conhece, às vezes, o exterior apenas, e que esse exterior, muitas vezes, pode ser maquiado. Nós já vimos isso em outras lições aqui, no saltério mesmo, né? Nesse trimestre aqui. Agora, o nosso Deus, ele, além de conhecer o assentar e o levantar, Deus, ele conhece os nossos pensamentos. Não há absolutamente nada encoberto diante do nosso Deus, de modo que não precisamos nos justificar diante de alguma falha mesmo ou erro que venhamos cometer. Não precisa haver explicação, porque o Senhor, ele conhece aquilo que está lá dentro e como isso foi praticado ou realizado. Então, o que nós devemos fazer? Verdadeiramente reconhecer essa grandeza maravilhosa de Deus, esse amor insondável, e confessar a Ele, falar a Ele o erro, a falha, não no tom de se justificar, porque é Ele mesmo que nos justifica. Então, é um Deus que realmente conhece o mais profundo e escondido. Nesse sentido aí, nós temos uma referência da palavra de Deus que eu quero ler com vocês, embora ela seja conhecida da maioria dos irmãos, e alguns até já têm esse texto decorado, não é verdade? Mas, senão, nós vamos fazer a leitura. E se você tem decorado, você pode acompanhar da mesma forma comigo aqui o verso de número 12 e o verso de número 13 do capítulo 4 da carta aos Hebreus. Está escrito o seguinte: porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes. Penetra até a divisão da alma, do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Então, uma ferramenta poderosíssima que é a palavra de Deus, viva, eficaz e é penetrante. E ela faz divisão, conforme nós acabamos de ler, a divisão da alma, do espírito, juntas e medulas. Qual ferramenta humana poderia fazer tal divisão entre a alma e o espírito? Mas a palavra de Deus tem esse poder, né? E aí mostra para nós, então, a profundidade, até onde Deus ele chega. E outro detalhe importante, quando Deus ele nos conhece e ele nos sonda, é pela palavra. Esta palavra adentra. Jesus disse que as suas palavras, elas são espírito e vida. Então essa palavra, ela penetra e aí então dá esse resultado, de modo que não há criatura alguma encoberta diante de Deus. Assim como não podemos esconder diante de Deus qualquer coisa que exista dentro de nós. E nessa comparação que o salmista fez na leitura que vocês acompanharam comigo, nós vamos perceber que o Senhor, ele realmente vai nos acompanhar. Então, sabe o que está lá dentro, sabe o que está no exterior, e onde quer que nós estejamos, Deus, ele sempre está ali presente, né? Vez ou outra, ele nos faz uma pergunta. Eu me lembro agora de Adão. Adão, quando pecou e se esconde de Deus, como se pudesse, né, fazer tal coisa. E o Senhor, quando ali vem, como era de costume, pela viração do dia no jardim, e não encontra Adão na situação que antes era de costume,
o Senhor vai perguntar por Adão, né? Adão, onde tu estás? Como se o Senhor não soubesse. Tá? Mas, na realidade, o que é que Deus está procurando? Uma resposta, uma conversa, um diálogo, uma aproximação do homem para com ele, para que se saiba, né, que ele não precisa dar resposta do homem para saber realmente onde o homem se encontra e até mais, né? O texto, quando comenta, eu sempre falo isso, está muito mais além de Deus querer saber o lugar onde se encontra, mas sim para mostrar o estado em que aquele homem se encontrava na ocasião. E hoje não é diferente. Deus, ele é amoroso e sempre à nossa procura. E é bom mesmo, né, que nós tenhamos um Deus que realmente tenha esse poder, porque sempre está aí à nossa procura e mostrando a nossa real situação. Ainda nesse parágrafo, e o que acrescenta ainda mais ao espanto do salmista é o fato de que Deus não se interessa pelas nossas ações como um observador inerte ou neutro, mas manifestando seu cuidado providencial e protetor, como cercando-nos de todos os lados, cobrindo-nos com sua mão, para que não nos apartemos do seu propósito. Trata-se de uma ciência profunda demais para compreendermos, pois mal somos capazes de julgar o próximo pelo exterior, quanto mais compreender aí os seus pensamentos e de mostrar tamanho cuidado pelos seus caminhos. Esse é o Deus que nós servimos, esse é o Deus em cuja presença nós estamos, e sempre lembrando, estamos diante dele por quê? Porque ele nos alcançou, ele nos encontrou um dia num estado miserável e ele nos resgatou por meio de seu Filho amado Jesus Cristo, através da sua morte na cruz do Calvário. E ele nos trouxe para junto de si mesmo. Olha só. E agora, o fato dele conhecer, eu vou repetir, né, com vocês. Não é porque está querendo buscar o erro ou procurar em nós uma acusação, não. É o cuidado de Deus, viu? É o zelo que Deus tem por cada um de nós. Então, como salmista, eu também quero ser encontrado por Deus em todo tempo e em todo momento, viu? Porque assim haverá mais temor no meu coração, nas atitudes, nos comportamentos e até mesmo nos meus pensamentos. Sempre lembrando que Deus, ele está ali, ó. Deus, ele não está lá de longe observando. Não, Deus está bem presente aqui, ó, e sondando aqui, conhecendo os nossos pensamentos. E isso deve trazer para nós um temor ainda maior diante da santidade desse Deus maravilhoso. Então, esse é o primeiro tópico que nós estamos estudando. Deus conhece a cada um em particular. Então, preste bem atenção no tópico que estamos estudando. O salmista diz que o Senhor o conhecia e havia sondado o seu interior. Então, olha só, Deus, ele não só conhece todas as coisas, conhece o seu povo de uma forma geral, mas Deus conhece o indivíduo, a individualidade de cada um. Então, conhece a cada um em particular. Isto é maravilhoso. O nosso segundo parágrafo, ainda desse tópico, em seguida, o salmista arrazoa quão inútil é tentar fugir de Deus, visto que ele está em toda parte, de modo que em qualquer lugar para onde o homem cogitar ir, e até os lugares mais improváveis, ali ele ainda estará na presença de Deus. Davi fala como que se ele fosse tal homem, contudo sabe perfeitamente que a imanência de Deus significa que ele não precisa temer mal algum, pois onde estiver,
não apenas o Senhor estará ciente e ali o encontrará, mas também o alcançará com a sua mão para protegê-lo e cercar os seus caminhos. Até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Maravilhoso isso, irmãos. É um tema em que nós não deveríamos estudar apenas em uma aula. Isso aqui deveria ser para muitas aulas. Às vezes, na escola bíblica dominical, quem sabe até a pregação da noite, para que os irmãos, eles realmente, e todos nós juntos, estejamos aí conscientes desse poder do nosso Deus, de Ele estar em todo lugar. E como eu já disse, eu vou repetir, Ele busca sempre o homem, não com o intuito de acusar o homem, mas sempre para livrar, guardar, proteger e manter o homem diante da sua presença, sempre livrando-nos de todo o mal. E o salmista aqui, ele confessa isso, ele fala exatamente isso. Então, que nós estejamos conscientes verdadeiramente desse grande poder do Deus que nós estamos servindo. O segundo tópico da nossa lição de número 13, Deus está sempre presente com os seus. Nós temos o seguinte: Deus criou a cada um de nós. Versículo de número 13 até o versículo de número 16, e eu vou ler com vocês, acompanhem. Pois possuíste o meu interior, entreteceste-me no ventre de minha mãe. Eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido, como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram meu corpo ainda informe, e no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia. Coisa linda, viu? Só, irmãos, a leitura dos Salmos de número 139 faz nos refletir bastante a respeito dessa grandeza do nosso Deus. E esses versículos, principalmente, que eu acabei de ler, a gente pensa numa criança que está sendo formada no ventre da sua mãe, em que Deus, Ele conhece desde aquele momento, daquele milésimo de segundo, em que as sementes, tanto do homem e da mulher, se encontraram, e a partir dali começa uma nova vida. E ali o Senhor já está acompanhando. 9 meses, digamos assim, no ventre da mamãe, aquela criança sendo acompanhada pelo Senhor. Então, nós verdadeiramente, nós não somos quaisquer pessoas. Nós somos os filhos de Deus, aqueles que o Senhor, Ele realmente olhou de uma forma muito diferente. E o salmista está aqui adorando o Senhor. Eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso eu fui formado. E ele estava ciente de que Deus, desde lá do ventre da mamãe, estava acompanhando o seu desenvolvimento. Se nessa situação o Senhor já conhecia, o Senhor já sabia de tudo, já estava registrando, né? A sua expressão, em que o Senhor já estava registrando tudo. Agora você imagine o homem depois de vir à luz. Ora, o Senhor vai continuar acompanhando e conhecendo muito mais, não é verdade? Infeliz é o homem que às vezes pensa querer enganar a Deus. Infelizmente existem os tais que às vezes querem enganar Deus, talvez como Caim, não é verdade? Mas não é o caso agora de nós discutirmos este tema. No nosso tópico,
Deus criou a cada um de nós, no primeiro parágrafo, maior certeza de que Deus nos conhece completamente no exterior e no interior vem ainda do fato sobre o qual o salmista passa a refletir, de que ele, assim como qualquer um de nós, é obra das mãos de quem? De Deus. Não apenas somos obra das mãos de Deus por força de sermos do mesmo sangue, da mesma carne de Adão, que o Senhor formou do pó da terra. Somos obra das suas mãos porque foi Ele, e não nossos pais, tampouco nós mesmos, que formou cada indivíduo no ventre de sua mãe, moldando-o desde a sua concepção, conforme a sua vontade e propósito. Aí nós temos, pois, possuíste o meu interior, entreteceste-me no ventre de minha mãe. Ali estava o Senhor agindo, ali estava já o Senhor trabalhando. Então Davi glorifica a Deus por esta obra tão assombrosa, pois é um testemunho do cuidado particular que o Criador continua tendo pelos seus descendentes, ou os descendentes de Adão, como teve em relação ao nosso primeiro pai, né? Então, observe, irmãos, o milagre da vida, sempre tratando dessa forma, né? Que até hoje é estudado e muitas vezes há discussões a respeito e até ainda não se entende profundamente. Mas o salmista, olha, há anos e anos atrás, já estava mostrando aqui que existe um Deus, que é o Criador da vida. É nele que se origina. Não é simplesmente do homem e da mulher, não. A vida, ela tem origem em Deus. Não basta somente haver o desejo do homem e da mulher. Tem que estar ali presente a vontade de Deus também, para que a vida, ela seja gerada, seja concebida. Agora, se é assim, e Deus acompanha cada passo desse ser que foi criado à sua imagem e à sua semelhança, assim também a morte, ninguém tem poder sobre ela, né? Então ninguém tem poder de gerar vida, tampouco tem poder para tirar a vida. Tudo isso aí está nas mãos de Deus e nós precisamos confiar bastante nisso. Nossa última parte aí do parágrafo, na realidade, esse segundo tópico, com apenas um parágrafo, eu só dividi em duas partes aqui para vocês, para ficar melhor aqui no quadro, né? E eu leio a última parte. Assim como este foi formado, nós também somos formados no culto do ventre e de um modo igualmente miraculoso. E entramos no mundo por ocasião do nascimento para cumprir o propósito de Deus. É porque Ele nos criou que Ele conhece todos os nossos caminhos, não abandonando nem diminuindo o cuidado que na concepção o levava, por assim dizer, a registrar em seu livro cada desenvolvimento do nosso corpo, tal como um artista que registra cada etapa da sua obra até concluí-la. Então, o Senhor, Ele acompanhando desde o ventre da mãe, a concepção, o desenvolvimento daquela criança, e quando vem a luz, o Senhor abandona de forma alguma. O seu cuidado está indo. E um detalhe muito importante que nós lemos aqui é a respeito do propósito de Deus. Não existe vida que vem à luz, né? Uma criança que vem à luz, sem que Deus tenha um propósito. Deus, ele não trabalha de forma aleatória. Deus, ele não encontra uma pessoa e depois ele se agrada daquela pessoa e ele traz para a sua presença e depois ele começa a usar essa expressão várias vezes na igreja com os irmãos, da seguinte forma: eu vou trazer o Denilson aqui para esta congregação e eu vou observar o Denilson para ver
no que eu posso aproveitá-lo, no que pode dar, que inclinação é a dele para que eu possa usá-lo. Não, Deus ele não trabalha desse jeito. O meu Deus, ele me conhece desde o ventre da minha mãe. Quando eu fui gerado com um propósito. E esse propósito vai seguir toda a minha jornada até, né, se for o caso da morte física e o resto da eternidade, né? Então eu falo até a morte física, que pode ser que eu esteja vivo na volta de Jesus, né? Essa é a nossa esperança. Porque não quero morrer? Não. É porque eu tenho a esperança que Jesus vai voltar breve, tá bom? Então, mas na realidade aqui, que eu quero destacar é o propósito de Deus. Então, quando o Senhor me trouxe para a sua presença, Deus, ele já sabia e sabe o que ele tinha e o que ele tem comigo. Então, para mim, às vezes, está oculto aquilo que o Senhor vai fazer comigo daqui a um dia, 2 dias, 3 dias. Mas para Deus não tem nada oculto. O Senhor, ele conhece. Então, o Senhor é aquele que sonda sondou quando estávamos sendo formados, o nosso desenvolvimento, nos conhece até aqui, e só até aqui parou o conhecimento de Deus? Não, o nosso Deus é onisciente, e para ele não há esse limite de tempo, enquanto tem para nós, para o nosso Deus não. Então o Senhor sabe o que vai acontecer comigo daqui 1, 2, 3, 5 anos, 10, 20. O meu Deus, ele é sabedor disso. Isto é para trazer para mim maior tranquilidade. Então, quando nós estudamos uma lição como esta aqui, Deus está sempre presente com os seus, é para nos trazer mais tranquilidade, é para nos trazer mais paz e segurança no nosso coração. Nada, meus irmãos, absolutamente nada do que acontece conosco aqui na terra está também fora do conhecimento de Deus. O Senhor, ele sabe todas as coisas. Então vamos descansar. Verdadeiramente vamos entregar o nosso caminho ao Senhor, confiar nele e com certeza ele tudo fará. Por que ele tudo fará? Porque ele já tem registrado, ele já tem ali. Para eu não me alongar muito aqui neste ponto, tá bom? Pois nós já vamos entrar aqui no nosso terceiro tópico, mas eu quero me lembrar de um personagem bíblico, por exemplo, Moisés. Moisés que nasceu numa época, meu Deus do céu, de muita perseguição sobre o povo de Deus. E naquela ocasião, a mãe, quando ficava sabendo que estava ali grávida, maior preocupação tinha, né? Por quê? Se fosse menina, ela saberia que ia viver. Mas ser menino, iria morrer. E olha a aflição da mãe durante todo um tempo de gestação, visto que naquela ocasião não tinha como saber com antecipação o sexo da criança, tá? Então, naquela ocasião, Moisés, ele nasce no pior momento da história do povo israelita. Mas quero falar do propósito de Deus. Deus tinha um propósito com o seu povo de uma forma geral, que era tirá-los ali daquela escravidão. Então Deus olha para aquele casal e daquele casal Deus vai permitir que nasça um menino. Não obstante toda aquela perseguição, nasce um menino que vai nascer debaixo de um propósito de Deus. E vocês conhecem muito bem a história de Moisés. Como que foi o livramento, como que foi a educação, tanto com os pais quanto lá dentro do palácio. Enfim, havia um propósito de Deus. Morreu? Não, não morreu, porque era protegido pelo Senhor, porque Deus tinha um propósito. Então, bem-aventurado o homem na face dessa terra, com o qual Deus tem um propósito, e ainda um propósito específico. Com certeza está debaixo dos cuidados do Senhor. E daí nós vamos olhar para trás e vamos perceber como que o Senhor nos guardou e como o Senhor nos livrou de tanto mal. Se fosse contar aqui a minha história
antes de conhecer a Jesus, enquanto criança, quantos momentos ruins de enfermidade, quantas vezes estive à beira da morte, viu? Sem conhecer Jesus, pois os pais não eram cristãos. Então vejam a situação. Mas eu não sabia e era guardado pelo Senhor, até que chega o momento que Jesus se revelou a mim. Então me salvou. Olha que maravilha. Eu creio que você também tem esse testemunho para contar, senão ainda maior do que esse que eu estou aqui falando. É o cuidado de Deus que criou a cada um de nós. Então, se Ele criou, Ele está cuidando, né? Se é criatura dele, o Senhor cuida, o Senhor zela para então aí livrar e guardar. Bem, o nosso terceiro tópico, nós temos Deus conhece o coração do fiel. Olha só, nós já vimos que Deus conhece cada um em particular, a individualidade. Nós já vimos aqui que Deus criou, então, cada um de nós. E agora, o fiel. Deus é conhecedor do coração do fiel. Verso 17 até o verso 24, vamos ler. E quão preciosos são para mim, ó Deus, os teus pensamentos. Quão grande é a soma deles. Se eu os contasse, seriam em maior número do que a areia. Quando acordo, ainda estou contigo. Ó Deus, tu matarás de certo o ímpio. Apartai-vos, portanto, de mim, homens de sangue, pois falam malvadamente contra ti, e os teus inimigos tomam teu nome em vão. Não aborreço eu ao Senhor aqueles que te aborrecem, e não me aflijo por causa dos que se levantam contra ti? Aborreço-os com ódio completo, tenho-os por inimigos. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Então aqui, Deus, o conhecedor do coração do fiel, tá bom? E aqui também o salmista, ele faz essa comparação entre o ímpio e aquele que é justo. E no finalzinho, no verso 24, ele pede aqui para que o Senhor veja se há nele algum caminho mau e que o viesse a guiá-lo pelo caminho eterno. Não é uma falsa oração. Eu gosto muito de observar esse versículo, o 23 e o 24. Na realidade, o salmista ele está preocupado se porventura, onde ele não pode alcançar, ou de repente alguma coisa que escapou aí dele e aqui presente pudesse estar ferindo a santidade de Deus. E ele está preocupado com isso. E é a razão pela qual ele pede para que o Senhor sonde o seu coração, conheça o seu interior, prove os seus pensamentos, e se achar alguma coisa aqui, algum caminho mau, ele pede para o Senhor endireitar aí a sua caminhada e a sua jornada, porque ele sabe do destino aqui dos ímpios e também as benesses que alcançarão os justos. Então, a oração ela é sincera e ela é verdadeira experiência de um homem de intimidade com Deus, porque não tem como fazer uma oração diferente. De repente se apresentar diante de Deus pensando que Deus não saiba. Aí eu vou recordar com vocês mais uma vez a história de Caim. Fazendo a leitura do nosso primeiro parágrafo desse terceiro tópico, o salmista passa a uma reflexão de aplicação prática, no sentido de salmos estudados anteriormente, a saber de que a doutrina aqui considerada redunda em maior conforto e esperança para aqueles que são sinceros para com Deus, e certeza da condenação para os hipócritas e desobedientes.
a partir do reconhecimento do cuidado providencial de Deus manifesto para com ele desde a sua concepção, o fiel pode concluir que muitos e admiráveis são os pensamentos de Deus em seu favor. Isto é, há um propósito definido por Deus na sua existência e é maravilhoso descobrir evidências desse propósito no fato de como Deus cerca os nossos caminhos em todo o tempo. Toda vez que desperta, o fiel tem consciência de que não será diferente do dia anterior, mas Deus ainda estará com ele para sondar, conhecer os seus caminhos, como no dia anterior, até que se complete o seu propósito para com o seu servo neste mundo. Maravilha! Os cuidados de Deus para conosco realmente são inúmeros. E se também nós fôssemos contar, não conseguiríamos. Como esse cuidado ele nos alcançou para quem não é nascido no berço evangélico, como desde lá o Senhor já vinha nos livrando e nos guardando. Depois que passamos a conhecê-lo, também o Senhor continua aí com o seu agir e o seu trabalhar em nós, e nós podemos enxergar essas evidências que são próprias do propósito de Deus com cada um de nós nessa jornada. E essas evidências, elas surgem não só com os momentos bons, né? Aqueles alegres, mas também nos momentos difíceis, nos momentos complicados da nossa caminhada e jornada. E aí nós contemplamos livramento, resposta das nossas orações, enfim, já passamos por tantas coisas. E olhem nós aqui, né? Adorando, louvando, ministrando uma aula, uma pregação, um ensino, enfim, nós estamos fazendo a obra de Deus. E isso tudo porque o Senhor está cercando os nossos caminhos em todo o tempo. É maravilha, né, irmãos? Poderíamos aqui ficar falando, conversando a respeito desse assunto por horas. Hein? O segundo parágrafo desse tópico, por outro lado, a reflexão anterior deveria levar o ímpio, que se oculta sob a aparência da piedade, mas nega a sua eficácia, a temer grandemente o fato da imanência divina, sabendo que Deus conhece tão bem os seus caminhos como dos fiéis, mas para visitar sobre eles a ira divina. Ó Deus, tu matarás de certo o ímpio, e, a fim de não ser contado entre os ímpios e escarnecedores, o salmista mais uma vez apela para Deus, que conhece sua consciência e sabe que o seu ódio pelo pecado e por aqueles que aborrecem e se opõem a Deus pelas suas iniquidades era completo, isso é sincero, mas confiando exclusivamente no mesmo cuidado divino de que vem testificando desde o começo do Salmo, o poeta sagrado apela para a misericórdia e a graça de Deus, pois sabe que o coração é mau e que somente o Espírito de Deus é capaz de sondar e provar os nossos pensamentos e nos dar discernimento para reprovarmos nossos próprios pecados, a fim de que nos voltemos para a verdade e justiça e assim Deus possa nos guiar pelo caminho eterno, isto é, o caminho da vida eterna. Então, vale mais uma vez observar com vocês esse detalhe. Somente o Espírito de Deus, ele pode nos sondar. A pior coisa que pode acontecer com o homem é autoaprovação. Isso é enganoso. Aliás, a palavra de Deus diz que o coração do homem é mau desde a sua meninice. Não há retidão nele, não. Então nós temos que tomar cuidado quando nós, às vezes, aprovamos, né? Nos aprovamos a nós mesmos. Não cabe. Nós precisamos ser aprovados por Deus. E para tanto, é necessário pedir realmente ao Senhor que Ele venha sondar o nosso coração e
realmente revelar a nós. E temos que estar prontos e sermos humildes para quando que recebermos de Deus a revelação do que realmente nós somos, do que está dentro de nós, então nos convertermos ao Senhor. Davi, ele passou por uma situação desta, quando daquele seu erro grotesco, e ele encobertou por um certo tempo, mas depois o Senhor, através do profeta Natã, traz à tona diante dele a situação, e aí então Davi viu que ele realmente havia pecado, e o pecado era maior do que ele pudesse imaginar, tá? Porque por ele mesmo estava amenizado, como que se encoberto, e aí não havia tanto problema. Porém, quando então apontado o seu erro, se arrependeu, se humilhou e chorou aos pés do Senhor. Não se preocupou com o seu poder, com a sua autoridade, com seus conselheiros, com as coisas materiais. A maior preocupação de Davi naquela ocasião foi em que o Senhor não tirasse dele o seu espírito e tornasse a dar a ele a alegria da salvação. Olha o que era a sua prioridade. Tão diferente de Saul, né? Por isso Davi, um homem segundo o coração de Deus. Então nós precisamos estar prontos. Oremos dessa forma, aprendamos isso e vamos orar. E quando o Senhor mostrar, não vamos dar de durões, não. Nós vamos nos arrepender e aí confessar e abandonar o pecado e rogar a Deus para que Ele realmente venha endireitar aí as nossas veredas, o nosso caminho, para que possamos continuar usufruindo das suas bênçãos, dos seus livramentos. Tá bom, meus irmãos? Chegamos à nossa conclusão. Enquanto, pelo conhecimento de que Deus é o Altíssimo e Todo-Poderoso, somos ensinados a temê-lo e reconhecer as suas obras de poder. Pelo conhecimento da sua proximidade e interioridade em nós, aprendemos a amá-lo e obedecê-lo com sinceridade, sabendo que ele cuida particularmente de cada um de nós todos os dias de nossa vida, e a nutrir maior consolação e esperança de que, trilhando nesse caminho, alcançaremos o propósito para o qual fomos predestinados, que é a vida eterna. Conclusão muito bem feita aqui, meus irmãos, fechando perfeitamente tudo isso que nós acabamos de ver com vocês, tá certo? Então, aí está. Leia com atenção depois, se necessário, volte o vídeo, assista de novo, você que é professor, tá bom? Dessa forma, encerramos a nossa lição. Nós seguimos aqui a lição de número 13. Deus está sempre presente com os seus. Um sumário com uma introdução. 3 tópicos. Primeiro, Deus conhece a cada um em particular. Segundo, Deus criou a cada um de nós. O terceiro, Deus conhece o coração fiel. E por fim, a nossa conclusão. Temos o nosso texto áureo, que está no verso de número 4 do Salmo 139. Sem que haja uma palavra na minha língua, eis que, ó Senhor, tudo conheces. Aqui está, irmãos, encerrando a nossa lição de número 13, encerrando aqui também o trimestre, que é o primeiro trimestre de 2023. Eu quero, neste momento, agradecer a oportunidade que me foi dada e também aí o seu carinho, né? Junto com a gente aí todo esse tempo, estudando a palavra do Senhor. Que Deus continue abençoando. Na próxima lição, haverá outro professor, por certo, aqui com vocês, que vai seguir o novo trimestre. E eu tenho certeza que Deus vai continuar nos instruindo, nos ensinando, e vamos aprender muito aqui na Escola Bíblica Dominical. Lembrando, Deus continue abençoando a cada um de vocês e até uma próxima oportunidade, querendo Deus. Amém.
Primeiramente, quero agradecer a todos que sintonizam o nosso canal. Canal voltado principalmente à transmissão, à divulgação da Palavra de Deus. E ao encerrar o estudo desta noite, eu quero pedir a todos vocês, os que ainda não são inscritos em nosso canal, se inscrevam. Se inscrevam. Logo aí embaixo está aí a palavra inscreva-se. Clica nela. Somente isso. Se o estudo desta noite foi do teu agrado, você gostou, você concordou, clica aí no gostei. Gostei. Se você não gostou, é um direito seu. É um direito seu não gostar. Mas você pode manifestar isto. Para nós será importante isso. Saber que alguém não gostou. Clique no não gostei. Fácil. Não vai identificar você, nada. Simplesmente você vai expressar a sua opinião. Gostei, dedão para cima. Não gostei, dedão para baixo. E também pode, se você acha interessante compartilhar com seus amigos, compartilhe o nosso trabalho. Compartilhe. Aí embaixo, compartilhe. Você pode compartilhar no YouTube, pode compartilhar no Instagram, pode compartilhar no Facebook, pode compartilhar no Messenger, no WhatsApp. Vai simplesmente nos ajudar a crescer. Porque o nosso objetivo não é financeiro. Não é financeiro. Pode ver que os nossos trabalhos são todos sem fins lucrativos. Coopere conosco. Nos ajude. Temos também os nossos blogs, a nossa emissora na web, a Rádio Net Grata Nova. Tudo isso você encontra aí embaixo na descrição do nosso vídeo, do nosso estudo. Dá uma olhada, todos os endereços estão aí, junto à descrição dos nossos estudos. E eu agradeço, primeiramente a Deus, por tudo que Deus tem feito nesses anos que nós estamos trabalhando na internet. E a você, que toda semana entra no nosso canal. Deus te abençoe. Todo dia, toda hora, muito mais prazer em ouvir. Radionet Grata Nova. O Web Rádio, a qualidade que faz a diferença, cada vez mais necessária. Rede Grata Nova de Evangelização. Acesse nosso site www.horadadecisão.com.br. Hora da Decisão, tudo junto, sem acento.